Como é gostoso ouvir a palavra de Jesus, não é? Eu acho muito bonito, imagina só, São Lucas está narrando a admiração das pessoas ao ouvirem a palavra de Jesus e ao verem com os próprios olhos o que aquela palavra era capaz de fazer. Eu acho muito bonito isso e me aquece muito o coração, porque eu tenho certeza, se eu permitir que essa palavra permaneça dentro de mim, ela vai realizar aqueles mesmos sinais que realizava no tempo de Jesus. Gostaria que você repetisse comigo um sinal. E também você que está em casa. Nós acabamos de fazer e nós vamos fazê-lo novamente. Juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Minha mãe e o meu pai, que estão completando 42 anos de casados hoje, me ensinaram essa oração. E é uma oração que todos nós católicos conhecemos. Mas por que será que a gente faz justamente antes da proclamação do Santo Evangelho? Porque nós estamos pedindo ao Pai que pelos méritos da cruz de Jesus, Ele nos livre do inimigo, nos livre de todos os males. E dentro desta liturgia tem um grande porquê. Acabamos de ouvir que pela palavra, Jesus expulsou um demônio, devolveu a saúde a uma pessoa. Acabamos de ouvir que esta palavra que foi proclamada não é palavra humana, é palavra divina. Porque a nossa palavra humana, o que ela faz, meus irmãos? Nós somos até capazes de consolar uns aos outros. Mas a palavra de Deus, além de consolar, é capaz de curar, sanar, restaurar, criar e recriar. É o que acontece com esse homem. E quando eu e você fazemos o sinal da cruz, nós estamos pedindo a Deus que o inimigo não retire de nós a palavra que foi lançada dentro do nosso coração. Porque a gente é um pouco cabeça dura, não é? Você que está nos acompanhando, às vezes é cabeça dura, às vezes a gente participa da missa, sai fora da igreja e esqueceu tudo que o padre falou. Acontece isso? Às vezes acontece. É o inimigo, infelizmente, trabalhando para que a gente não permaneça com essa palavra. Mas nós, por meio da nossa oração, pedimos ao Espírito Santo, pedimos a Deus, palavra, fica dentro de nós. Uma coisa interessante é que Jesus está dentro de uma sinagoga. Para quem gosta de ler o Evangelho, a gente está no capítulo 4 de São Lucas. Ainda ontem na liturgia, Jesus estava na sua cidade em que ele foi criado, lá em Nazaré. Só vou recordar para vocês o que aconteceu. Jesus estava na sinagoga em Nazaré, mas antes disso, em que cidade Jesus nasceu? Belém. Onde Jesus foi criado? Jesus de Nazaré, foi criado em Nazaré. E depois que Jesus começou a sua vida pública, muito provavelmente ele foi morar em Cafarnaum. Então ontem no Evangelho ele estava em Nazaré, e ele fez uma proclamação linda, ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou para proclamar a libertação aos pobres. E aí Jesus disse para eles, hoje se cumpriu essa profecia. Em Jesus se cumpre o poder da palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. E agora Jesus está em outro local da palavra. Irmãos e irmãs, o templo é o local da palavra. A sua casa é o local da palavra. Todas as vezes que nós tomamos a palavra de Deus das mãos e a lemos, ela tem o poder de nos transformar. Mas coisa interessante de notar é que também ali havia um espírito impuro, demônio. Ele queria o quê? Retirar a palavra de poder da vida das pessoas, especialmente daquele homem. Mas Jesus, o negócio com ele é assim, onde Jesus passa, ele transforma, onde ele toca, ele transforma. No finalzinho da Santa Missa, o padre vai fazer uma bênção, ele vai dizer assim, o Senhor que passou pelo mundo fazendo bem, passe pela vossa vida também. É justamente inspirado nessa palavra. Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, ou seja, o Senhor andava por toda parte deixando um grande sinal. Era o sinal do amor, era o sinal do bem.
E esse sinal era feito justamente através da palavra. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser também esse santuário da palavra. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus encontre de tal forma morada em nós, que produza todos os efeitos que ela é capaz de fazer, mas especialmente que a palavra de Deus faça com que façamos o bem às pessoas que Deus colocou no meio de nós, no nosso caminho. Nós precisamos ser Jesus para os outros. E vejam como acontece essa cena. O demônio reconhece que é Jesus e tenta dialogar com Jesus. O demônio diz: eu sei quem tu és o Filho de Deus. Vocês notaram Jesus dialogando com o demônio? Não. O Papa Francisco diz que a gente não deve dialogar com o demônio. Jesus diz simplesmente para ele: cala-te e sai dele. E as pessoas reconhecem que Jesus fala com quem é autoridade, com quem tem autoridade. Sabe o que significa a palavra autoridade? Aquele que faz crescer. Olha que coisa linda. Aquele que faz crescer. Será que as palavras que saem da nossa boca fazem as pessoas crescerem? Como é que é o nome da senhora que está aqui na frente? Dona Lourdes. De onde que a senhora é? De Rio Preto mesmo? Aquelas palavras que saem da boca da senhora têm feito as suas vizinhas crescerem, Dona Lourdes? Não precisa responder, não é hora de confissão. O meu amigo que é filho da Jaqueline, como é que é teu nome mesmo? O Gabriel, que tem nome de anjo, não é? A Jaqueline é a produtora aqui da Santa Missa. As palavras que saem da boca da sua mãe têm te feito crescer? E as palavras que saem da sua boca, para os seus amigos jovens também. Você é o irmão mais velho dos três, não é? Hoje é dia dos irmãos. É o do meio, esse aqui é o do meio. As palavras que saem da sua boca fazem também as pessoas crescerem? Irmãos, essa é uma avaliação que todos nós precisamos fazer. Se aquilo que sai da nossa boca tem sido como aquilo que saía da boca de Jesus, se tem transformado a vida das pessoas. Interessante é notar que quando Jesus diz para o demônio: cala-te e sai dele, joga o homem no chão. Tem um significado também isso. Porque até então aquele homem estava sendo sustentado pelo quê? Não era pela palavra de Deus. Só que à medida que aquele homem caindo no chão, não sofre nenhum mal, se levanta, ele passa a ser sustentado pela palavra de Deus. É isso que acontece na nossa vida quando a gente abre espaço para Deus e para a palavra. Quanto mais a palavra de Deus entra em nós, mais o mal sai de nós. Quanto mais a palavra de Deus entra em nós, ela nos ilumina, e mais a escuridão é capaz de sair de nós. Tem um psicólogo chamado William James, ele fala a respeito do poder da palavra. Ele diz assim, que a palavra que nós falamos a nós mesmos, e também aos outros, se nos derruba, tem o seguinte poder: ou de nos fazer cair em um buraco, ou num túmulo. Pense nisso. A palavra que nós falamos a alguém, se ela está num buraco, ela é capaz do quê? De sair de um buraco. Mas se a palavra que sai da nossa boca é má, a gente pode lançar alguém no túmulo, porque pode ser uma palavra de morte. Pensemos, irmãos e irmãs, no tipo de instrumento que nós queremos ser no meio do mundo. Mais uma vez eu volto, Jesus saiu de Nazaré, veio para Cafarnaum, e por onde quer que Jesus passava, ele deixava um rastro de amor, ele deixava um rastro de bondade. Eu pergunto para você, hoje, nós estamos finalizando o nosso dia com essa Eucaristia. O que é que você deixou no coração das pessoas que se encontraram com você? E falo com você que também está em casa. Quais são as marcas que você deixou nos corações das pessoas com as quais você conviveu? Pensemos nisso. O Senhor saía de casa para amar, para curar, para transformar. Também nós. É por isso que eu insisto lá com os meus paroquianos da paróquia São Benedito em Barretos. Gente linda e especial. Nós precisamos decorar algum versículo bíblico. Não é para discutir com ninguém. Mas quando a gente decora a palavra de Deus, nós temos algo bom para dizer para as pessoas. Porque a gente passa também a viver esse algo bom dentro de nós. Faça a experiência de começar o seu dia com a palavra de Deus. São Paulo, na segunda leitura, ele está dizendo assim, que nós não fomos destinados para a ira. Tem gente que vai confessar com o padre e fala assim: padre, eu sou muito nervoso.
Eu quero dizer para você que se diz nervoso. Ninguém nasce nervoso. Nós aprendemos a agir ou reagir assim. Então a gente pode mudar esse comportamento. A palavra de Deus é o melhor instrumento que nós temos para mudar os nossos comportamentos, o nosso modo de pensar a nossa vida. E se você traz durante o seu dia uma palavra decorada, sabe o que acontece? Dificilmente o inimigo vai te derrubar. Dificilmente você vai dizer algo ruim para alguém, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar. Experimente amanhã. Amanhã é quarta-feira. Todo mundo começando bem com a palavra de Deus. Vai decorar um versículo. Pode ser do Salmo, da primeira leitura do Evangelho. Experimente deixar essa palavra transformar a sua vida. Meus irmãos, a gente vai finalizar a homilia. E hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Teresa de Calcutá. Linda, maravilhosa. Teresa de Calcutá dizia que nós não podemos passar pela vida das pessoas para deixar aquela vida como era. Só vale a pena passar pela vida de alguém para tornar aquela vida melhor. Eu estava vendo hoje um vídeo do Papa Francisco, em 2016, na canonização. Ele citava Santa Teresa, mesmo que ela não falasse todas as línguas, ela dizia que tinha um sorriso. Deixa eu ver o teu sorriso, cadê o teu sorriso? Tem muito sorriso bonito aqui. O sorriso fala. O nosso sorriso pode falar de Deus. E eu quero encerrar essa homilia com um poema de Santa Teresa de Calcutá. Porque Jesus, que saiu pelo mundo fazendo bem, nos ensina que todos nós precisamos insistir em fazer o bem. Para você que está nos acompanhando, eu coloquei esse poema lá no meu Instagram, para você não se perder. Padre Emerson Silva tem esse poema lá. Olha que coisa maravilhosa Santa Teresa nos diz. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta ou interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você for um vencedor, terá uns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco, assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. E veja que no final das contas é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a cabeça no travesseiro. O filme do nosso dia vai passar pela nossa mente. Os que fizeram bem poderão olhar nos olhos de Deus e dizer ao Senhor: obrigado, Pai. Aquilo que eu fiz hoje foi por Cristo, com Cristo e em Cristo. Foi entre você e eu. Tudo na vida, irmãos e irmãs, será sempre assim, entre nós e Deus. Sejamos incansáveis no amor, incansáveis em fazer o bem. Que Santa Teresa nos inspire e interceda por nós. Amém. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.